Mateus Governo, vimos atentamente aqui as colocações dos nossos telespectadores. Que comentários têm? É assim, primeiro dizer o seguinte, sim, os filhos fortalecem ou podem fortalecer os laços sentimentais paternais. O que não pode acontecer é que muitos cometem esse erro, é um erro muito antigo na nossa sociedade, é acreditar-se e pensar que um casamento que já está desgastado possa ser unido, possa ser resolvido pelos filhos que estão lá. Nós temos que sempre voltar atrás. O que foi que nos uniu a priori? É o sentimento, é o amor. Tudo aquilo que nós temos juntos feito aqui é graças àquele sentimento. Então, desde a altura em que nós começamos a notar falhas nessa relação, o que nós temos que fazer é procurar percebê-las. O que está a falhar aqui no meio? Porque quando chegar a altura em que já não der para segurar mais, nenhum filho vai segurar essa relação. Pelo contrário, os filhos tornam-se as maiores vítimas dessa mesma relação. Eu conheço um caso de uma senhora que abandonou o lar, deixando lá 5 filhos com seu marido. Por sorte, eram todos eles do mesmo casal, não havia nenhum de fora. Mas a mulher larga o marido porque, dentro das oportunidades dela, ela havia apanhado um homem um pouco mais condicionado financeiramente. Destruiu um casamento de tantos anos por uma troca, não é? De posicionamentos financeiros. O que vai acontecer é que naqueles filhos ali, primeiro aquele homem que foi abandonado por aquela mulher não estava preparado em nenhum momento a perder a esposa. Quando ele foi abandonado, ele ficava a olhar para os filhos que estavam ali. Havia uma filha que era muito parecida com a esposa. Toda a insatisfação que aquele homem tinha por aquela mulher era descarregada onde? Naquela filha. Numa idade muito ínfima, aquela criança passou tanta situação ruim que acabou abandonando a casa e indo começar a viver uma vida não muito organizada nas ruas. Isso é uma vitimização de um relacionamento mal terminado. Então, o que nós temos que fazer, uma coisa que eu noto como muito crucial na nossa vida, eu acredito em particular, partindo das experiências que eu vivi, eu quando enveredei numa relação conjugal, eu botei meus pés firmes no chão e procurei estudar muito mais esse relacionamento, não é, como pessoa, dando tempo mesmo forte de namoro, porque também é importante. Outra coisa que nós temos agora é conhecer hoje, casar amanhã. É muito perigoso. Os nossos ideais agora têm falhado muito, porque muitas das pessoas unem-se por interesses mais físicos do que sentimentais. Muito perigoso. A pessoa vai gostar de mim porque viu que eu tenho um bom carro, ou talvez acha que eu sou uma pessoa de um destaque X que precisa, e a mesma pessoa que entra na minha vida vai correr, vai entrar com passos galopantes. E quando aquela pessoa entra nesses passos galopantes, se eu for um homem fragilizado, vou desperdiçar um casamento talvez de 23 anos para poder pular para aquela pessoa. Então, nessa altura, eu não fui firme. Nós temos que procurar perceber. Eu, em particular, de novo volto a dizer, procuro botar os meus filhos em prioridade e para isso poder funcionar, eu tenho que procurar estar sempre a me olhar no espelho e perguntar o que é que eu quero, qual é o meu papel. Se eu tiver que falhar alguma coisa, onde é que eu devo falhar? E a mesma coisa exijo que a minha esposa faça. Para quê? Para que a gente mantenha uma comunicação muito boa. Para que a gente não corra o risco de vir a cair nessas situações. Não porque se tiver destinado a ser, não venha acontecer. Mas com esse tipo de metodologia, a gente consegue perceber que se algum momento isso tiver que acontecer, nós teremos espaço de dialogar. E quando há esse diálogo, nós teremos como fazer parte da vida daquelas crianças, mesmo à distância. Porque é assim como eu acho que as coisas... Ninguém termina o relacionamento enquanto o outro quer. São casos raros, para não dizer que não existem. Então, temos que olhar nessa vertente, porque essa situação de nós pensarmos que vai dar certo, porque temos crianças, ou porque já gastei 20 anos nessa relação, então não tenho como desperdiçar. Aqueles 20 anos que vocês passaram juntos. E se chega a altura em que aqueles 20 anos já não funcionam para um lado, se não tiver um bom consenso, melhor coisa é apartarem-se, porque ao fazerem isso vão terem mais tempo de poderem velar por aquelas crianças do que estando ali.
vão partir em garrafas para poderem se cortar, onde ferverem óleos para poderem se queimar, porque aquela parte que não está satisfeita há de começar infidelidades aqui. E a outra parte há de notar. Então, quando esses abusos acontecem, aqueles relances todos vão acontecer perante as crianças, algumas descargas de nervosismos, como exemplo que eu dei há pouco, vão ocorrer naquelas crianças e a gente acaba criando um problema maior, pensando que a gente está a tentar resolver usando essa metodologia. Então, para mim, é uma metodologia que não é muito funcional. O que é muito importante para nós é sabermos que desde a altura que nós passamos a responder pela vida dos filhos que nós temos que deixar muito de olhar para nós. Tem uma expressão que muitos usam, a minha felicidade é individual. Quando você tem filhos, para mim não é bem assim. É muito errado isso. Isso é que cria muita traição, isso é que cria a falta de companheirismo dentro de casa, porque a pessoa tem em mente de que a felicidade dela é individual. Quando você tem responsabilidades, a sua prioridade são as responsabilidades que tu tens. Isso é o mesmo, quer dizer que porque eu não gosto de verduras, enquanto na minha casa a crise não consigo meter aquilo carne, então eu tenho que parar numa barraca a comer porque estou a fazer satisfação, eu é que trabalho, a minha esposa não trabalha. Seria uma coisa igual. Então, nós temos que ir atrás de soluções juntos dentro de uma relação. E temos que pensar da seguinte forma: o filho que eu tenho é meu, é uma bênção, não é? Então, eu tenho que olhar para aquilo que é necessário, porque alguns casamentos acabam falhando por quê? Conhecem-se pobres, essas pessoas, navegam juntos muitas dificuldades. E muitas das famílias moçambicanas, as mulheres não trabalham, os homens é que trabalham. É que trabalham, sim. Então, aquele homem, quando começa a ganhar muito dinheiro, ele ganha muita autonomia porque tem mais espaço de tempo inserido na sociedade, enquanto aquela mulher fica lá em casa gerindo aquilo que é a responsabilidade da casa. O homem começa a desprezar aquela mulher. E quando esse desprezo é contínuo e apanhar que essa tal mulher não anda com boas influências de amizades, há onde acabar lembrando que, olha, quando o meu marido faz isto, eu procuro alguém lá fora. Está a perceber? Então eu fico feliz lá quando chego em casa. Ele pode me chatear, fazer tudo, para mim está ótimo. Está ótimo, e sim. essa mulher aqui que eu tenho, que eu estou a abusar aqui, há de ir conhecer alguém e a experiência dela de ser diferente. Não há de conseguir se desgrudar daquela pessoa, até o ponto de chegar a uma altura que a gente vai depois se apartar. O meu erro, projetei o erro da minha esposa. Então nós acabamos destruindo um bem bom que nós tínhamos e que era um bom duradouro. E quando isso acontece, ou nós vamos instrumentalizar a nossa dor naquelas crianças, caso contrário, então há de ser aquela coisa de, vamos ficar por ficar. Então isso não se chama de um lar, é uma casa. E quando torna-se numa casa, aquela divisão de 2 quartos de sala ou 3 quartos de sala, há de virar 3 quarteirões e um espaço e um campo de batalha, o que não é bem-vindo. Sim, sim. Então, é importante que a gente olhe para esses aspectos como aspectos muito importantes. Lembrar-se, por exemplo, que se você teve um crescimento não muito organizado, tem que organizar o crescimento dos seus filhos. E para isso acontecer, tem que parar muito de olhar para si como tal. Olha para aquele que está à frente, como dizem os sábios, que se eu me respeito a mim, é de mostrar respeito aos outros. Se eu não me respeito a mim, o meu comportamento vai se revelar por eu não conseguir respeitar o outro. Então, é do mesmo jeito como eu acho que podemos construir o quê? Uma sociedade muito melhor. Agora, indo um pouco no que estava a dizer a cara colega do painel sobre... A Júlia. A Júlia, sobre a questão de abandono durante o processo de gestação. Falando sério, esse é um caso que, a nível dos dias que passam, nós estamos a ter casos muito mais elevados disso. O que cria esse tipo de coisa? Esses hábitos de pessoas se conhecerem na rua porque alguém acha de que alguém vai lhe pagar talvez essas bebidas que tanto... Moçambique está a tornar-se num país muito bêbado, muito dependente de coisas muito indecentes. Então vai ver lá uma pessoa, pensou que aquela pessoa pode lhe conseguir acarinhar as necessidades que tem. E no final do dia terminam nessas gravidezes. Muitas das nossas manas já andam com homens casados. Muitos dos nossos manos também andam com manas casadas. No final do dia, qual é o futuro que poderão fazer? Essa mulher que vai engravidar de Mateus cá fora, há de levar filho alheio para casa. Resultante dessas inobservâncias de que da decência que uma mulher casada deve ter, um homem casado deve ter, e no final do dia, se eu engravido essa mulher que não é casada, nos encontramos nas ruas, o que é que ela espera que é de fazer? Era exatamente como dizem nas linguagens atuais, estávamos a ficar. Não havia nenhum projeto. Eu chegava, gastava 1000 meticais com ela, nas nossas brincadeiras de rua, e no final do dia ela ainda ganhava um dinheiro para casa. Para mim era só isso.
Depois vai me aparecer a dizer que está grávida. De quê? Qual foi o projeto que nós fizemos? Então, são casos esses que a gente, quando envereda nesse tipo de brincadeiras, temos que olhar que aquilo que eu sou hoje, com 17, 18 anos, vai ter um grande impacto quando eu tiver 20, 22, 23, 24, porque a maturidade constrói-se nessas fases.